Então, o meu nome é Fábio Mendes, nasci aqui na Graciosa em 81. Comecei a estudar música ainda em criança, na Academia Musical da Ilha Graciosa, com 6 ou 7 anos, forçado pelos meus pais, nomeadamente o meu pai, que era pescador, que me comprou uma flauta de bisel e disse que eu já não tinha razão para não estudar música. E depois comecei a estudar piano mais tarde, aos 10 anos. Vivi aqui na Graciosa até aos 18 anos, até acabar o ensino secundário, e depois estive fora 15 anos. Vivi 6 anos em São Miguel, enquanto frequentava a Universidade dos Açores e fiz a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas e ao mesmo tempo frequentava o Conservatório de Ponta Delgada. Depois fui viver para Évora e lá fiz a licenciatura e o mestrado em piano. E depois fui até ao Porto e no Porto já trabalhei, tive aulas particulares com o professor Pedro Burmesser, que era o meu orientador de mestrado na parte prática, e em 2014 decidi voltar aqui para a ilha e já estou a viver cá consecutivamente desde 2014. Na minha família sempre gostaram muito de música, mas era mais da parte de cantar. A minha mãe gostava muito de cantar, o meu avô também gostava muito de cantar e inclusivamente nos bailes de caráter mais rústico e bailes tradicionais que eram acompanhados são basicamente danças de roda com coreografias próprias. Ele costumava organizar esses bailes na Lagoa, que era o lugar onde ele vivia, aqui nos arredores da praia, e cantava muito nesses bailes, inclusivamente chegou a cantar no grupo folclórico aqui da Casa do Povo da Praia, que fica mesmo aqui ao lado. Mas em termos de instrumentos, não. Apesar de ter muito, muito lá para trás, tenho um trisavô que assinou a ata de fundação aqui da Filharmónica União Praiense, que é uma das mais antigas dos Açores, e segundo as fotografias da época, acho que ele tocava bombardino. Por isso é um dos poucos registros que neste piano não tem nada a ver. Pois a Graciosa atualmente deve ser dos recantos da Europa que se calhar tem mais pianos por quilómetro quadrado. Digamos que é talvez o sítio da Europa com maior densidade de pianos por quilómetro quadrado. Na Graciosa existem à volta de 100 e poucos pianos. Muitos deles, infelizmente, servem apenas para a decoração das salas, já estão com a mecânica muito, muito estragada e a sua recuperação é ou muito difícil ou quase impossível, mas entretanto na década de 80, na década de 90 ainda entraram pianos mais recentes e isto deve dar quase dois pianos por quilómetro quadrado. Por causa também de conhecer essa história que me era contada desde miúdo por amigos dos meus avós que frequentavam a nossa casa e muitos deles sabiam tocar piano e o piano estava presente na minha infância porque a cada casa que se visitava lá estava na sala a televisão num canto e o piano no outro. Por isso depois isso motivou-me a fazer a tese de mestrado nessa área. E a Graciosa, apesar de pequena na sua dimensão geográfica, digamos que em termos culturais, em termos sociais, a sua dimensão transcende essa parte territorial e essa parte física. E os pianos começaram a chegar à Graciosa no início do século XIX. Curiosamente, atualmente as bandas filarmónicas têm um peso muito grande e ainda bem que o têm na tradição musical, mas na Graciosa primeiro se tocou piano para depois se virar um pouco mais para os instrumentos de sopro. E essa realidade acontece porque havia um grupo de pessoas mais abastadas, como é lógico, que se movimentavam e saíam da ilha com muita frequência. Iam até à Terceira, iam para Lisboa, até para o estrangeiro.
E também por causa das trocas comerciais. Trocas comerciais estas que também não eram só trocas comerciais, eram trocas sociais, trocas culturais. E a Graciosa começou a acompanhar essa tendência graças a esse grupo restrito de pessoas que acompanhavam a maneira de vestir, os temas de conversa, os temas políticos, tentavam estar atualizadas e começaram a trazer para a Graciosa esses hábitos que aconteciam, por exemplo, em Lisboa. E está aí, digamos, a origem desta tradição pianística da Graciosa, porque acima de tudo, ainda hoje ter um piano, para o adquirir, já não é um instrumento barato. E depois, para o manter, também é preciso afiná-lo, é preciso fazer algumas reparações, que exige ter dinheiro. E os pianos chegaram à Graciosa porque havia realmente famílias com bastante dinheiro para poderem suportar e adquirir um instrumento desses. Dinheiro esse que provinha, na altura, nesta primeira vaga de entrada de pianos na ilha, no início do século XIX, vinha do vinho. A Graciosa tinha, nessa altura, se calhar produzia mais vinho do que água. Conta-se a história de que era alguém que batesse à porta de um graciosense a pedir água, mais facilmente lhe davam vinho do que água, porque havia muito vinho em abundância e a Graciosa ainda hoje tem muitos problemas pela falta de água. O piano, devido às suas características polifónicas, é um instrumento que permite reproduzir peças de orquestra e peças de coro, peças sinfónicas. Tanto podemos ouvir ao piano uma sinfonia de Mozart, como podemos ouvir ao piano uma ópera de Verdi. E logicamente, através do piano, não sei se a palavra será muito forte, mas o piano aproximava a música erudita das pessoas, nomeadamente dos graciosenses. E através da pesquisa que fiz à procura de espólio e das partituras e do material musical, o que é que se tocava e o que é que se ouvia nos finais do século XIX, nos inícios do século XX, e encontrei nos espólios que estudei imensas partituras de ópera, que basicamente são arranjos, são o que se chamam reduções para piano. E era uma das facetas, digamos, era um dos repertórios mais trabalhados e mais ouvidos e mais divulgados aqui na ilha, porque havia sempre um grupo de pessoas que mantinha contactos com editoras ou com lojas de música e recebiam os catálogos e depois escolhiam as peças que mais gostavam, e havia sempre uma tendência das pessoas estarem atualizadas, apesar de vivermos na periferia, aqui isolados no meio do Atlântico. Mas esse isolamento também, se nós formos procurarmos as fontes, também constatamos que esse isolamento não era assim tão literal. Havia sempre um vai e vem de pessoas a sair e de pessoas a chegar, também emigrantes que chegavam no final do século XIX, nomeadamente brasileiros, que fizeram grandes fortunas no Brasil, e também trouxeram pianos e trouxeram repertório do Brasil. Por outro lado, também os altos funcionários do reino, os juízes, médicos, também traziam do lugar de origem novos hábitos, novos temas de conversa, e digamos que a ilha ia-se mantendo atualizada através desses contactos próximos. Depois, já no século XX, regressaram nos anos 20, anos 30, regressaram muitos imigrantes dos Estados Unidos, nomeadamente da América, e também faziam lá normalmente, não vou dizer que faziam uma grande fortuna, mas ficavam com uma vida financeira confortável, e normalmente quando regressavam à ilha traziam todo o mobiliário, todo o recheio da casa que tinham nos Estados Unidos. E dentro do recheio também lá vinha o piano. Eu referi há bocadinho o caso dos imigrantes que regressaram do Brasil, porque dentro desses,
de alguns espólios que consultei, encontramos, por exemplo, o machixe e o tango, que são, digamos que também até aquilo que se ouvia e aquilo que se tocava ao piano também ia sendo atualizado por essas vagas de imigração. E depois, nos anos 20, anos 30, trazem já o one-step, o foxtrot, outros ritmos e outras músicas, muita música de dança, porque os graciosenses sempre foram muito ligados à música e também à dança, e o carnaval é vivido de uma forma bastante intensa. E o piano está dentro desses bailes de carnaval também? Sim, sim. O piano era presença constante nos pequenos agrupamentos que animavam os bailes de carnaval. Digamos que podemos encontrar dois tipos de baile. O baile que eu referi há bocadinho, onde o meu avô cantava, que era um baile que acontecia principalmente nas periferias dos principais centros urbanos, nas periferias de Santa Cruz e nas periferias da praia, e onde se recorria aos instrumentos de corda dedilhada, à viola da terra principalmente, e depois havia um baile que, se calhar mais sofisticado, de características mais urbanas, mais cosmopolita, onde se tocava a mazurca, a polca, as quadrilhas, o tango, a valsa, o machixe, o one-step, depois via dos Estados Unidos. E nesses bailes mais sofisticados de caráter mais urbano, que aconteciam quer em casas particulares, normalmente das famílias mais abastadas, mais ricas, que tinham piano, normalmente, ou até nas sociedades filarmónicas, nas pequenas associações, que também tinham normalmente piano na sua sede, constituía-se uma pequena orquestra, onde normalmente estava presente o piano, estava presente a bateria, a percussão, muitas vezes um clarinete ou um saxofone, às vezes um trompete. Era quase o agrupamento típico da música ligeira de New Orleans, Nova Orleans, nos anos 20, para tocarem ou o jazz ou o Charleston. O piano estava sempre presente. Ora, a minha tese tem o título Piano na Graciosa, Práticas Musicais durante a Primeira República. E foi um trabalho, foi simultaneamente uma viagem às minhas memórias, às conversas que eu ouvia e presenciava com pessoas da geração dos meus avós, e ao mesmo tempo, digamos que o trabalho concreto da recolha, da pesquisa, foi um trabalho de cerca de 3 anos. E dividi essa tese em vários capítulos, claro. Primeiro tentei procurar contextualizar historicamente e socialmente e economicamente a ilha, e foi aí que cheguei à conclusão que realmente havia pianos porque havia dinheiro para os comprar. Depois tentei identificar várias vagas de entrada de pianos na ilha, porque não foi acontecendo desde o início do século XIX até meados do século XX. Dediquei também um capítulo a duas senhoras que se destacavam por várias razões, uma aqui na praia, Maria Carmina Vasconcelos Muniz, e outra em Santa Cruz, Palmira Mendes Enes, que é a matriarca de uma grande família de músicos, que são os Betancourt, inclusivamente o neto ou bisneto, o Nuno Betancourt, que já foi guitarrista dos Extreme. E eram elas, digamos, os pilares e as responsáveis. Eram professoras, davam aulas particulares. Naquela época era assim que se aprendia piano, não havia escolas públicas, nem tão pouco escolas privadas de música. As pessoas iam a casa, falavam com alguém que sabia tocar piano e que dava aulas particulares, e era assim que elas faziam. E além de dar aulas particulares de piano, também tinham uma vida pública, digamos, enquanto artistas. Apresentavam-se regularmente ao público, ou eram organistas, ou abrilhantavam o teatro de variedades, que era uma coisa também constante e muito presente na cultura da Graciosa, na primeira metade do século XX, principalmente. Havia muitos grupos de teatro amador,
e preparavam peças que eram quase, muitas vezes a parte musical era retirada ou adaptada das revistas que se ouvia em Lisboa, do teatro de revista, e eram essas duas senhoras que tinham a responsabilidade de se apresentar em público e de marcar presença. Depois também dediquei um capítulo, claro, como não podia deixar de ser, aos pianos, fazer uma abordagem um pouco mais técnica, também histórica, aos instrumentos históricos, aos pianos que tinham, na altura, mais de 100 anos. E essa foi a parte, digamos que foi por aí, já conhecia em termos de tradição oral, de histórias e isso tudo, que realmente o piano era uma presença muito forte na Graciosa. Mas depois, que pianos é que eu ia estudar e que pianos é que eu ia analisar? E depois comecei a pensar nas histórias que ouvia na infância e eu praticamente nem precisava sair de casa ou pelo menos não precisava de andar muito, num raio de talvez 2 km aqui à volta do centro da praia, encontrei logo 15 pianos. E como não tinha também tempo para fazer uma tese de mestrado e os prazos eram curtos, não podia abordar todos os pianos da ilha, e então fiquei-me por este pequeno reduto de 2 km quadrados, mas que já tinha matéria quase para uma tese de doutoramento. E encontrei verdadeiras relíquias, e inclusivamente encontrei casas que não tinham só um piano, tinham 2 pianos. Encontrei um piano inglês, um piano mesa, muito, provavelmente pelas suas características de construção, foi produzido em Londres antes de 1815. Não significa que ele tenha chegado à ilha nessa altura, porque também a maior parte dos pianos que chegaram cá não vinham novos de fábrica. Muitas vezes eram pianos comprados em segunda mão, ou comprados na Terceira, ou comprados no Faial, ou em São Miguel, ou alguns comprados em Lisboa. Mas de qualquer forma é provavelmente o piano mais antigo que eu tenha conhecimento que existe na Graciosa. Também encontrei pianos de marcas de referência, também mesmo aqui a 500 metros daqui da igreja onde nós estamos. Um piano Gaveau. Em Santa Cruz encontrei um Pleyel, o piano, a marca preferida de Chopin. E piano, só que infelizmente a maior parte deles realmente tem o aspecto exterior tão bem conservados, não vamos dizer que não, só que a parte mecânica está completamente arruinada. Finalmente, um dos últimos capítulos da minha tese é realmente voltado para o repertório, o que é que se ouvia e o que é que se ouvia na transição do século XIX para o século XX. Ouvia-se muita ópera, muitas áreas de ópera conhecidas, de Verdi, de Puccini, e ouvia-se e tocava-se muita música de dança, música de salão principalmente, polcas, mazurcas, tangos, o machixe, o one-step, o two-step, foxtrot, quadrilhas. Curiosamente tive algumas surpresas muito interessantes. Encontrei num dos espólios de uma das pianistas que estudei, Maria Carminha de Vasconcelos Muniz, que foi organista nesta igreja, e a foto dela, meio apagada, mas está ali, é a Senhora do Moi. E uma passacalha é uma dança renascentista. E é muito interessante perceber que ainda acontecia, ou ainda se podia ouvir no século XX, na Graciosa, porque os Açores têm, não só a Graciosa, os Açores em geral. Foi o professor Machado Pires que usou uma vez esta expressão num programa de televisão, os Açores, mas ele falou mais do aspecto linguístico. Mas os Açores, em termos culturais, se quisermos falar de uma forma mais alargada, foram uma espécie de frigorífico que conservaram estilos antigos, tanto a maneira de falar como as expressões, e pelos vistos em termos do piano também se conservou durante mais tempo tradições que foram ainda em desuso e que já não aconteciam no continente português, por exemplo. Uma outra tradição que se manteve até bastante tarde aqui na Graciosa era o facto de, à semelhança de durante todo o século XIX, quase toda a música, tudo o que se fazia em termos de música,
era influenciado pela música vocal, nomeadamente pela ópera, inclusivamente a música religiosa. Através de entrevistas que realizei no contexto do mestrado, percebi que nos anos 50 e ainda nos anos 60 do século XX aqui na Graciosa, reservava-se sempre um espaço para o organista, não neste caso a organista, que normalmente eram senhoras, tocar a solo, em vez de ser para alternar o coro, normalmente a que anima a missa do início até ao fim. Mas o mestre de capela, o maestro, reservava sempre uma parte, ou o ofertório, ou a ação de graças, para se ouvir apenas o órgão. E normalmente o que é que se ouvia nessa altura? Ouvia-se no órgão dentro da igreja música profana, música de ópera. E ao longo de todo o século XIX era uma constante em qualquer igreja de Lisboa ou do Porto ou de outra grande cidade portuguesa. Essa realidade era normal. Há alguns registros alguns relatos de estrangeiros que viviam em Lisboa e que vinham da Alemanha ou da França, que ficavam, não vou dizer escandalizados, mas quase, por irem a uma missa, assistir a uma missa e ouvirem Verdi ou ouvirem Puccini. E essa foi uma realidade que esteve presente na Graciosa até bastante tarde, até aos anos 60 do século XX. A minha tese foi editada em livro pela Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa em 2017, salvo erro. Uma das primeiras coisas que fiz depois do livro ter saído foi enviar o livro para todas as escolas dos Açores que tinham ensino artístico integrado ou para os conservatórios. E o que eu tento, a imagem ou a mensagem que eu tento passar para os meus alunos é que o piano realmente é uma tradição da Graciosa. Felizmente não é uma tradição do passado, é uma tradição do presente e tento fazê-los acreditar da melhor forma possível que eles mesmo sem quererem e inconscientemente, já fazem parte dessa tradição e vão ser, digamos, eles os responsáveis para que essa tradição tenha continuidade no futuro. É nesse sentido que uso muitas vezes a minha tese. Normalmente no final de cada ano letivo, uma vez que os alunos vão mudando, vão entrando uns, saem outros, costumo organizar uma visita de estudo em que nós vamos a ver alguns pianos históricos, desses que têm mais de 100 anos, conhecendo aqui, vivemos quase numa família, a ilha é pequenina, toda a gente se conhece, toda a gente gosta de receber e facilmente as pessoas abrem as portas das suas casas e lá vou eu com os alunos de piano e fazemos uma espécie de cartão de cidadão de cada piano, qual é a marca, que idade é que tem, qual é a sua morada, quais são as principais características. Digamos que também acabamos por seguir esse livro que depois foi o resultado da minha tese e é uma forma de o aplicar no dia-a-dia e nas atividades letivas. Eles também tocam repertório, embora um pouco condicionado pelos programas dos conservatórios. É mais virado para, digamos que tentamos fazer um percurso mais clássico e realmente vão seguindo o padrão, vão sendo formatados mais pela parte erudita, da música erudita, mas é claro que eu tento dar-lhes sempre liberdade para eles, muitas vezes alguns, nem todos, por sua iniciativa, trazem peças ou que tiram do YouTube, música, repertório mais ligeiro e depois, quando têm alguma dúvida, trazem para a aula e eu ouço e esclareço as dúvidas. Vamos tentando sempre conciliar aquilo que eles têm de fazer com aquilo que eles também gostam de fazer. E, se possível, o ideal, claro, é pô-los a gostar da música erudita, mas nem sempre é uma tarefa fácil. Desde que cá estou, desde 2014, a viver de forma permanente na Graciosa, um dos nossos objetivos, e não é só um objetivo pessoal, um dos nossos objetivos enquanto departamento de ensino artístico é fazer com que a música seja uma presença constante e uma presença ativa
na vida dos nossos alunos para lá dos portões da escola. Infelizmente, nem todos aderem a esse tipo de vida musical. Mas, por outro lado, felizmente, a maior parte está integrada ou nos coros da igreja. Já temos um organista em Santa Cruz que já vive também a música, digamos, no seu dia-a-dia, só fora do contexto escolar. Temos muitos alunos, nomeadamente os alunos de instrumentos de sopro, que também pertencem às bandas filarmónicas da ilha. Nós aqui na ilha temos atualmente 4 bandas filarmónicas, cada freguesia tem a sua. Chegaram a ser 5 no início do século XX, agora ainda temos 4. E alguns fazem parte de pequenos grupos, de uma espécie de banda de garagem, mas não muito divulgada, mas vão fazendo música, que é o que se pretende, vão fazendo música fora do contexto escolar. Ora bem, a vida social na Graciosa, desde sempre, mas não até sempre, foi muito marcada pelo calendário da igreja. E quem não tinha piano em casa, quem não tinha uma redução de uma ópera de Verdi para ouvir em casa, muitas vezes era na igreja, era através da música feita na igreja que tinha acesso à música mais erudita, mais clássica. E, nomeadamente, as missas de final de ano, e isso está escrito no jornal Ilha Graciosa, que foi uma das fontes para a minha tese de mestrado. A missa da passagem de ano, na mudança de século, do século XIX para o século XX, foi uma coisa estrondosa aqui neste espaço onde nós nos encontramos. Tanto é que prolongou-se quase pela madrugada fora. A missa deve ter começado à meia-noite e terminou talvez pelas 5 da manhã. E a igreja estava a abarrotar e, pronto, tirando a parte religiosa, a parte da fé, a parte cristã, mas foi toda ela praticamente um concerto de música erudita. Foi cantado o Te Deum de Marcos Portugal, que era compositor da corte de Dom João VI, que aliás acompanhou a corte para o Brasil. E houve o acompanhamento dessa própria missa foi bastante variado. Tínhamos organista, tínhamos o coro e tínhamos um pequeno ensemble, um conjunto de música de câmara que era retirado da Filarmónica União Praiense. Ou seja, alguns clarinetes, alguns saxofones, algumas trompas, alguns trompetes, e fizeram foi uma missa, digamos, de grande aparato. Inclusivamente aqui o arquivo desta igreja de São Mateus tem um acervo considerável, não em quantidade, mas em qualidade, de repertório muito, muito interessante que se fazia ao longo do século XIX e ainda no início do século XX. Já falei de Marcos Portugal, mas também temos João José Baldi e outros grandes compositores. Digamos que os mesmos compositores que se ouvia numa missa na sede de Lisboa, por exemplo. Lá está, essa vontade e esse gosto por se manterem atualizados e por irem fazendo aqui também o mesmo que se fazia lá fora. Em termos atuais, digamos que temos 3 órgãos de tubos belíssimos. Este é apenas um exemplo. É de 1793, mas temos um órgão em Guadalupe, na igreja de Guadalupe, que é o segundo mais antigo dos Açores, a 1765. Temos um outro órgão de tubos na matriz de Santa Cruz, também de Machado e Cerveira, como este, é do mesmo construtor, mas é mais recente, é do início do século XIX. Só que, infelizmente, estão em vias de não ter quem os toque. Eu tenho um aluno de piano
na escola básica e secundária, que por vontade própria, também um pouco influenciado pelo pai que cantava na igreja, nos últimos 2 anos tem feito um percurso, pediu-me para fazer um pouco mais de órgão nas aulas do que propriamente de piano, e pediu-me para o ir preparando para fazer acompanhamento litúrgico, acompanhar as missas, e além disso também preparamos nas aulas algum repertório, normalmente repertório barroco, música barroca, que dê para tocar no órgão. Mas à parte deste caso, que é um caso isolado, temos 1, 2 pessoas, 3 pessoas a tocar na ilha, o que me deixa um pouco apreensivo em relação ao futuro, porque eu felizmente ainda sou de uma geração que teve outras oportunidades. Teve a oportunidade de, nomeadamente através da Academia Musical da Ilha Graciosa, fazer o que na altura se chamava o curso livre de órgão. Eu e mais, éramos um grupo de quase 20 alunos, inicialmente, e fomos acompanhados durante 4 anos pelo professor, o organista António Duarte, do Conservatório Nacional de Lisboa e organista titular da sede de Lisboa, que vinha cá nas férias e fazíamos um curso intensivo com ele. E é lógico que durante algum tempo essa geração dinamizava as missas por toda a ilha. E até depois, normalmente, fazemos aqui o 12º ano, o ensino secundário, e depois seguimos para a universidade, e depois, em termos profissionais, cada um vai seguindo o seu rumo, e dessa geração de organistas fiquei eu cá na ilha, e poucos mais, mas que têm outra vida profissional e que deixaram de ter uma vida ativa na área da música. Infelizmente essa realidade não acontece hoje, e se calhar não era de todo mal pensado que se voltasse a uma iniciativa dessas, porque não faz sentido investir o que se investe para a recuperação destes órgãos, destes instrumentos, que só são tocáveis, ou melhor, eles só existem nas condições em que estão hoje, porque são continuadamente tocados, porque um instrumento que não é tocado, tal como o piano ou outro qualquer, o instrumento morre. Há toda uma série de mecanismos aqui dentro que têm que funcionar, têm que ser tocados para que eles deem vida. Eu sou organista aqui nesta igreja desde os 12 anos e também sou organista nesse segundo órgão mais antigo dos Açores, que é esse órgão de 1765, na igreja de Guadalupe. Fora da Graciosa também fui organista durante 2 anos na igreja de São José, que tem um órgão fantástico, e esporadicamente, enquanto vivi em Évora, também toquei em algumas missas na igreja de São Francisco, que fica mesmo ao lado da Capela dos Ossos. Este órgão ainda funciona, foi restaurado em 1989 pelo grande organeiro açoriano Dinarte Machado, também responsável pelo restauro dos 6 órgãos da Basílica de Mafra. Ele fez algumas adaptações, claro, que como tinha de ser feito, nomeadamente ele tem aqui ao lado um gerador elétrico, porque no tempo em que não havia eletricidade era exercida a profissão do foleiro. O que era o foleiro? Era quem dava aqui ao pé neste pauzinho para manter, porque o órgão há muita gente que confunde com o piano, ou só porque tem teclado também lhe chama piano, mas realmente a única coisa que o órgão tem em comum com o piano é o teclado, porque o seu funcionamento, ele é da família dos instrumentos de sopro e não dos instrumentos de um cordafone. E ele tem um grande fole dentro de si, e o som é produzido através do ar que passa aqui no bisel, o mesmo funcionamento como as flautas de bisel. O ar, quando passa aqui, produz uma nota específica.
E então, apesar dele ter sido restaurado e de realmente ter o gerador elétrico, mas se faltar eletricidade, o órgão continua a tocar, basta que alguém venha dar ao fogo e que o ponha a trabalhar. Aliás, neste momento, os 3 órgãos de tubos da Graciosa estão os 3 operacionais, a precisar se calhar de alguma revisão, mas estão os 3, são tocáveis e estão operacionais. Normalmente, aqui na praia, ele é sempre usado quando o coro de São Mateus acompanha, digamos que acompanha a missa, que normalmente é o 3º domingo de cada mês. E durante algum tempo, aliás, durante a maior parte do seu tempo, o coro cantava lá embaixo e o organista ficava cá em cima sozinho a tocar, mas depois, por causa da acústica da igreja, porque tem o teto muito alto, havia um desfazamento. Normalmente quem está a ouvir, ou ouviu o som do órgão a chegar primeiro, ou o som do coro a chegar primeiro. E então depois foi feita aqui uma adaptação, colocou-se aqui os estrados e o coro passou a cantar cá em cima, porque nessa altura, quando o coro cantava lá em baixo, arranjou-se um órgão, um teclado eletrónico, bastante mais modesto e menos interessante enquanto instrumento, e até finalmente se conseguir fazer esta adaptação e de pôr o coro a cantar cá em cima. E agora sim, sempre que o coro canta, o órgão também se ouve este órgão de tubos. E como que o senhor vê o cenário futuro da música na Graciosa? Apesar de alguns pontos que têm de ser bem pensados, vejo com bastante positivismo. Não estou a falar apenas do ensino artístico, continuam a aparecer todos os anos dezenas de crianças de 6 anos, porque com 6 anos já se podem matricular no ensino artístico. Todos os anos aparecem-nos dezenas de crianças novas com vontade de aprender e motivadas. É lógico que algumas vão ficando pelo caminho, mas mesmo assim há um grande número de crianças interessadas em aprender música. À parte disso, também temos as 4 bandas filarmónicas, que também funcionam como escolas de música, com características diferentes do ensino artístico, mas onde também se dá uma formação musical para um contexto diferente. Por isso eu acho que a tradição musical da Graciosa tem grandes probabilidades de ser continuada, e se calhar precisamos apostar cada vez mais na qualidade, na formação, e volto a referir que na parte dos organistas é uma pena se um dia não temos ninguém para tocar nestes belíssimos instrumentos que têm características tímbricas únicas e que somos uns grandes privilegiados. 60 km de terra aqui isolados, nós podermos ter 3 instrumentos com estas características, e faz-me muita pena só a ideia de um dia não haver quem os toque. Mas penso que talvez não venha a acontecer isso. Vamos ver. A Graciosa para mim significa, acima de tudo, proteção e segurança e estabilidade e harmonia. Aliás, segundo consta, ela tem o nome que tem, Graciosa, pela harmonia das suas linhas quando avistadas pelos navegadores. Por isso é essa imagem que eu tenho, e é o meu sentimento pela Graciosa, é de harmonia, qualquer coisa que faz sentido, onde há uma boa comunicação, onde há uma boa partilha, uma boa integração, e ao mesmo tempo, se calhar também porque nasci aqui, é como estar protegido no útero da mãe, até certo ponto. É como estar isolado dos problemas. É claro que no nosso dia-a-dia também temos problemas, temos aqui uma vida bastante tranquila, como puderam observar ao longo da semana, mas temos uma vida tranquila e com muita interação social ainda, e uma interação desinteressada, digamos assim, e ainda ingênua e sem ser maliciosa.
E basicamente isso traz-nos um conforto muito, muito agradável no dia a dia. E o que significa a música para o senhor? A música para mim, se calhar significa tudo. Também já significou e ainda às vezes significa muita frustração e muita luta e muita batalha. Mas significa a música e as artes em geral. É como se fosse uma ponte, um escape sempre para um mundo paralelo, fora da realidade, onde tudo é felicidade, onde tudo é harmonia novamente. Digamos que eu também sou um privilegiado, tenho essas duas portas de saída para esse mundo paralelo. Vivo numa ilha que é graciosa e, por outro lado, também tenho uma vida repleta de música que me permite também viajar e esconder e fugir das angústias do dia a dia. Vou começar por um som bastante baixinho e suave. Depois o extremo oposto, é quase preciso pôr tampões nos ouvidos. É pequenino, mas tem uma potência. E depois ainda temos uma outra família de sons, mas normalmente desafinam mais facilmente. Que são as palhetas. É como se fosse uma pequena orquestra de sopros. Temos os registros de madeira, que são as flautas. Depois temos os metais, que foram este som estridente que a gente ouviu agora. E depois temos as palhetas, que normalmente com os registros de fagote, com o registro de clarim. Temos estas três possibilidades. A voz humana é basicamente um registro de flautado desafinado, que faz um vibrato. Este é sem a voz humana. Tem um som assim mais direto. Com a voz humana há um tubo que é propositadamente desafinado e depois as frequências são ligeiramente diferentes e faz este vibrato. E isto é a nossa, digamos, a voz humana dos órgãos portugueses é de influência italiana. Porque, curiosamente, os nossos vizinhos espanhóis, que também têm grandes órgãos de tubos, integram a voz humana num registro de palheta. E nós fomos mais longe, fomos buscar a influência italiana e integramos a voz humana a partir do registro dos flautados. Basicamente, são os tubos de flautados, propositadamente, lá está, desafinados, ligeiramente só, que é só para fazer este vibrato.